She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. Paz seja com todos.
Essa é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana da Penha. Hoje quero meditar com você no Salmo 118, versículo 24, um dos mais conhecidos deste salmo, que diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A pergunta que eu quero fazer para você é: que dia é hoje? Talvez a sua resposta inicial seja: hoje é segunda, hoje é terça, hoje é sexta. Ou talvez você responda: hoje é dia 20, hoje é dia 19, hoje é 28. Talvez a sua resposta seja essa, mas a resposta desse salmo é: este é o dia que o Senhor fez. Essa é a melhor resposta para o dia de hoje. Que dia é hoje? O dia que o Senhor fez. Se é o dia que o Senhor fez, o salmo diz: alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Se é o dia que o Senhor fez, é um motivo de alegria. Se é um dia que Deus criou e te deu para viver, esse já é um motivo para você se alegrar nesta manhã. Esse já é um motivo para você estar alegre. Se você estiver me ouvindo agora no meio da tarde, no fim da noite, não importa que hora você está ouvindo, não importa que horário você está ouvindo, o importante é que dia hoje é o dia que Deus fez. Nós precisamos entender, somos criaturas de Deus. O tempo é criação de Deus, a vida é criação de Deus. Deus não somente criou, mas Deus também sustenta aquilo que criou. Deus também sustenta aqueles a quem Ele criou. Então, é o dia que Deus fez. O nascimento, a raiz, a origem, a fonte é Deus. Deus é o gerador de tudo. Deus é o gestor, o cuidador de tudo. Então, esse é um motivo para você se alegrar. É um motivo para você se alegrar no dia, para você se alegrar com a vida, para você se alegrar com os fatos, para você se alegrar com tudo que tem pela sua frente. Eu gosto de acordar e pensar nesse texto, gosto de acordar e pensar nesse versículo. Este é o dia que o Senhor fez. Mais um dia que Deus criou. Começando, no meio ou no final, é mais um dia que Deus criou. Não importa o que você terá que enfrentar ou o que você já enfrentou, não importa. Importa que Deus fez esse dia. Esse é o dia que Ele fez. Então a ordem é: se alegre, se regozije, festeje, celebre, tenha paz, tenha disposição, tenha ânimo, porque Deus é o Criador e Deus é o sustentador. Um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Um dia de alegria, de regozijo, de festa. Não importa que dia do calendário é, que dia da semana é, que dia é hoje. É o dia que o Senhor fez. Alegre-se, regozije-se nele. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Que alegria imensa podermos começar mais um Conexão com Deus e servirmos ao nosso bom e maravilhoso Deus nesta segunda-feira. Que Deus esteja com a sua vida, que Deus esteja com as nossas vidas aqui. E hoje certamente Deus falará conosco através da sua poderosa palavra, do louvor, das orações, enfim.
Deus está conosco neste lugar. Eu gostaria de convidar você de maneira muito assim positiva a você compartilhar o link do Conexão com Deus. Você vai pegar o link agora aí do YouTube, do Facebook, e eu gostaria de pedir para que você compartilhasse com o maior número de pessoas que você pudesse, e assim a gente pudesse ter uma grande audiência do Conexão com Deus aqui nesta segunda-feira. Então, se você puder, por favor, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, por onde você puder. Nós, logo depois do Conexão com Deus, teremos o Que Palavra. Então eu quero pedir a você para também se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do Que Palavra, tá joia? Então essas duas coisas logo no começo, para lembrar você, para pedir a você, para que a gente possa ter aqui muitas famílias conectadas no Conexão com Deus e gente podendo ouvir a palavra do nosso bom e maravilhoso Deus. Bom, começando o nosso culto então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 121. Livro dos Salmos, o Salmo de número 121. A palavra do nosso Deus é sempre maravilhosa, e esta palavra de Deus ensina assim: eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. O Senhor é quem guarda o seu coração, o Senhor é quem guarda a sua vida, o Senhor é quem está ao seu redor, querido, derramando graça, poder, vida nova, protegendo, trazendo saídas para o seu coração em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar você então a orar neste momento, a buscar a Deus neste momento e pedir a Deus que em nome de Jesus fale ao seu coração e derrame graça à sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus amado, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus sobre as nossas vidas, ó Pai. Que neste culto, Senhor, a tua palavra, o teu poder, a tua vida seja sobre nós, ó Pai. E que nós sejamos aqui impactados pelo Senhor. Que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família de todo o ataque de Satanás, ó Pai. E que a tua bênção seja sobre o teu povo. E que a palavra seja bálsamo, que o louvor seja bálsamo, que este culto seja bálsamo sobre o coração dos teus filhos. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, queridos, que Jesus está conosco aqui. Ele é a única razão do nosso louvor, da nossa adoração. Vamos louvar juntos ao nosso Deus, poderoso Deus. Canta assim: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom
Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Exalta, Senhor, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Que em todo tempo nós possamos adorar ao Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, Jesus. E Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E é por causa dele, e por ele, e para ele que nós fazemos todas as coisas. E por causa de Jesus que nós viemos aqui. Nós estamos sedentos da palavra de Deus. Nós estamos sedentos de ouvir mais do que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, exalte ao Senhor com este coração. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. E realmente esse seja o desejo do teu coração. Vamos desde o início. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Damos honra, glória, somente ao nome de Jesus. Declare isso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Oh, te damos honra.
precisamos orar, queridos, para que esse som do céu invada a terra. Nós precisamos orar e buscar a Deus juntos. Sempre aqui no Conexão com Deus, nós temos esse tempo de intercessão, de oração. E o foco do Conexão com Deus sempre é orar pela Zona Leste de São Paulo. E nesse tempo de pandemia nós queremos orar e pedir a Deus que venha sobre nós, que o sopro de Deus venha sobre a nossa terra e cure a nossa nação e cure toda a terra em nome de Jesus. O povo da Zona Leste seja abençoado pelo poder de Deus, pela proteção de Deus, pelo cuidado de Deus. Nós queremos orar pelas igrejas. Eu ouvi de muitas igrejas que tinham templos alugados, que tiveram que devolver os seus templos nesta pandemia. A gente também ouviu de muitas igrejas que nessa pandemia cresceu e que se tornou igreja missionária, que se transformou uma igreja mais ativa. Esse momento revela muito do que está no nosso coração, queridos. E nós precisamos centrar o nosso coração em Cristo Jesus. É dele que vem a esperança, é dele que vem a cura, é dele que vem o poder. Não está em homem algum, não está em mulher alguma, está no Senhor Jesus a alegria, a força e o poder do nosso coração. Por isso essa canção diz: Senhor, que o céu invada a terra. E o céu fez isso, em Cristo Jesus o céu invadiu a terra. No verbo encarnado de Deus está a alegria, o poder, o Espírito Santo derramado sobre a igreja. O céu está na terra, a glória de Deus neste lugar, a redenção, a ressurreição. E nós precisamos orar, queridos, e pedir que Deus venha com todo o poder sobre as nossas vidas. Então, onde você está no Brasil acompanhando este culto, por favor, ore comigo nesse instante, dizendo: Senhor Deus amado, derrama a tua cura e o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, sobre nós, ó Pai. Nós queremos orar, ó Pai, e pedir que o Senhor intervenha com poder sobre este problema do Covid-19, Senhor. E o Senhor traga uma cura para esta pandemia, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E tire o susto, tire o medo, tire, Senhor, do coração das pessoas aquilo que não te pertence, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que sofrem os efeitos da pandemia, quer sejam efeitos por conta do desemprego, da falta de dinheiro. Tem muita gente sofrendo psicologicamente, tem muita gente sofrendo por conta do confinamento. Deus amado, derrama a tua graça e o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, e vem curar, Senhor, os corações, e vem trazer sustento aos corações, ó Pai, em nome de Jesus, e que a tua bênção seja sobre nós, ó Pai. Deus amado, por último nós oramos pelas igrejas da Zona Leste, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe cada igreja, de cada canto desta Zona Leste, e que nós vejamos nesta crise um avanço do Evangelho, não apenas em São Paulo, não apenas na Zona Leste, não apenas no Brasil, mas em toda a terra, Pai. Que o teu poder seja sobre nós, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção, e logo depois dessa canção, você vai ouvir a meditação, a reflexão da palavra de Deus nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus com o coração preparando para esta palavra que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus
tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia que a palavra do Senhor, ela nunca muda. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero convidá-los então a lermos juntos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Como você tem acompanhado e anunciamos, nós vamos falar um pouco hoje sobre um dos textos mais complexos, mais criticados da narrativa do Velho Testamento, juntamente com o que está descrito, com o que está ordenado em Números 33, versículo 50 em diante. Nós temos uma das ordens aparentemente mais estranhas de toda a Escritura. A Bíblia tem sido acusada até mesmo de ser um livro que incentiva o genocídio a partir desse texto. Então, nós precisamos ler e entender de fato o que se passa aqui, qual é o ensino teológico que podemos extrair desta passagem e aqui compreender o Deus que a Bíblia está revelando. Nós chamamos a Bíblia de um livro da revelação divina. O propósito da Bíblia com a narrativa de Gênesis, da criação, da queda, com uma narrativa da formação dos povos, com a narrativa da destruição da Torre de Babel, com a narrativa, como ouvimos semana passada, sobre o juízo de Deus sobre Sodoma.
estes atos jurídicos de Deus estão revelando quem Deus é, estão mostrando o caráter desse Deus que a Escritura quer revelar a nós, e não somente o caráter dele, os atributos dele, a palavra está revelando o plano dele, o propósito dele com a história, com a criação humana. Esse texto parece ir de encontro à concepção teológica de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia e graça. Na verdade, esse texto não vai contra a ideia do Deus do Novo Testamento, por exemplo. Esse texto vai contra a compreensão errada do Deus revelado na Bíblia. E é disso que nós vamos então tratar. O texto nos diz, aqui é uma orientação quanto à guerra. O povo está na porta da entrada da terra de Canaã agora. Eles estão naquela transição de Moisés para Josué. E aqui Moisés está dando as ordens de como eles se portariam em relação à guerra na entrada de Canaã. Como eles se comportariam ao entrar naquela terra e tomar posse dela à força, guerreando contra os moradores que ali estavam. Então nós temos aqui duas partes, nós vamos ler o texto todo aqui, mas vamos destacar depois para nós a metade do texto, mas é importante ler inteiro. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a inaugure, a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, volte-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Está noivo, mas ainda não consumou o casamento, ainda não teve o ato sexual. Vá, torne para casa, para que não morra na peleja e outro venha tirar a virgindade da sua mulher. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso, de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Aí acabou o exército, né? Ele manda embora na hora de ir para a guerra. Quem construiu uma casa ainda não inaugurou. Ele diz: não, está liberado da convocação, não precisa ir para a guerra. Ah, plantou uma vinha, não colheu ainda. O sujeito, quando via as notícias de guerra, já plantava uma vinha, né? Porque se chegasse a época de ir para a guerra, ele não colheu, não precisava ir à guerra. O texto diz: ele se casou recentemente, ou está noivo, não casou ainda. Fique, não vá para a guerra para se casar. Depois ele ainda diz: quem tem medo, quem é tímido, vá embora para casa, não vá para a guerra. Desfigurou o exército totalmente. Mas tem um propósito. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães. O que sobrou lá, capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer
paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passará o fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades deste povo. Ou seja, até aqui ele está falando sobre as cidades não cananeias, as cidades longe, as cidades fora do território de Canaã, contra as quais, porventura, eles entrassem em guerra. Aqui são as regras para formar um exército, para ir à guerra, como seria a relação com o inimigo, a oferta de paz, o inimigo aceitando paz, teriam paz. E segundo os hábitos da época, o povo subjugado prestava serviço, pagava tributos, e seria assim a aliança, a relação deles com os vizinhos, distantes, os mais longe. Eles entrariam nas cidades, matariam só os homens, que seriam os soldados, que seriam aqueles que iriam à guerra. Porém, das cidades destas nações, agora falando de Canaã, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Quais são elas? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. E você vai ver ainda em outra lista os girgazeus. Para que não vos ensinem, aí é muito importante entender, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram os seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiado por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las, cortando-as, e contra a cidade para guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derrubada. Se nós ainda formos a Números, capítulo 33, versículo 50, você tem a ordem a que o texto aqui se refere, e o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós os moradores da terra, destruirei todas as pedras com figura, também todas as imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque essa terra eu vou-la dei para a possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena menor. Onde lhe cai sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os deixardes ficar, ser-vos-ão espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas ou do lado de vocês, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Aqui, irmãos, nós temos essa ordem do Senhor. Deus diz: quando vocês invadirem cidades distantes, vocês vão matar os soldados, matar os homens, mas vocês deixarão as mulheres e as crianças sobreviver. Vocês tomarão para vocês esses sobreviventes. Mas, em se tratando das cidades, como diz o texto, dos heveus, dos girgazeus, dos ferezeus, em se tratando de cidades, dos amorreus, dos cananeus,
dos heveus aqui, o texto diz, a regra era outra. A regra aqui é, tudo que tiver fôlego de vida, vocês matem, até os animais. Não aproveite nada. A ordem de Deus é essa. E é uma ordem pesada. É uma ordem dura. É uma ordem assustadora. Quando nós lemos no Novo Testamento a Bíblia dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Parece contradizer o que Deus está dizendo. Mas preste atenção agora então, algumas coisas que precisamos entender. A Bíblia em lugar nenhum nos fala sobre um Deus politicamente correto, porque Deus não está sujeito às concepções sociais e ideológicas do ser humano. Deus transcende a lógica e o raciocínio humano. Essa é uma primeira coisa que precisamos colocar. Segunda coisa, nós não podemos ler esse texto antigo com as lentes do mundo hoje, do formato do mundo hoje, com toda a concepção moral do mundo de hoje. Aliás, o que leva o mundo de hoje a questionar uma ordem dessa de Deus é a ordem de Deus formando a chamada moral judaico-cristã ao longo da história. Ou seja, se não fosse a moral judaico-cristã, nenhuma civilização antiga, nenhuma cultura antiga perpetuada até hoje questionaria isso, porque isso era normal no mundo daquela época. Isso era natural no mundo daqueles dias. Como ainda é natural em algumas culturas do mundo de hoje. Nós vivemos, por exemplo, na África, a prática do genocídio ainda hoje. Na China, em alguns lugares, a prática do genocídio ainda hoje. Isso foi praticado na Europa abertamente durante muito tempo. O que nos leva a questionar é uma moral construída a partir da própria revelação das Escrituras. Então, nós não podemos olhar com a lente de hoje, nós temos que entender o ambiente, o contexto e a cultura dentro da qual essa ordem foi dada. Por isso, nós precisamos mergulhar um pouco nesse contexto aqui do texto. Aqui, como eu disse, o texto está falando da preparação para a invasão à terra de Canaã. A Bíblia vai nos falar da formação dos povos a partir de Noé, quando ele sai da arca com seus filhos, e você tem ali a primeira civilização, e a partir daquela linhagem de Noé, com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, ou Sem, Canaã e Jafé, nós temos uma família, como o texto vai nos falar, de 70 pessoas, e a partir destas 70 pessoas, a civilização é formada. É muito interessante isso, porque, mais uma vez, quando Israel desce para o Egito, a Bíblia vai nos falar de 70 pessoas. Esse é um número simbólico também. Mas a narrativa bíblica vai nos contar de essa caminhada, essa jornada então do povo de Israel, com uma ordem clara de Deus de entrar nessa terra e de possuí-la, e de desterrar, e de expulsar o povo que estava nela, de subjugar completamente aqueles povos e exterminá-los, extinguir a memória daqueles povos, porque esses povos eram considerados malditos por Deus. Nós precisamos então aqui trilhar o caminho e entender um pouco do porquê que esses povos eram considerados malditos. É muito interessante, Josué é quem vai liderar o povo na invasão dessa terra. Quando eles estão se aproximando dessa terra, eles já têm guerras contra os amorreus, contra os amonitas e os moabitas, que são aqueles 2 filhos de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, que geram também 2 povos considerados malditos diante de Deus, e eles impedem ou tentam impedir a passagem do povo hebreu rumo à terra de Canaã, tem guerra com eles e arrumam uma complicação terrível com o povo hebreu, mas também são derrotados e quase exterminados pelos judeus.
ou pelos hebreus nesse contexto. Então, na sequência da história, eles entram nessa terra com uma tarefa de exterminar esse povo, mas de entrada eles já têm um problema sério com os heveus. Os heveus, percebendo o que havia acontecido a Og, rei de Bazã, eles vendo o que já havia acontecido àqueles reis dos amonitas, dos moabitas, eles se vestem de mendigos e vão ao encontro dos hebreus. Os hebreus olhando para eles, achando que são pessoas, peregrinos que vêm de longe, a roupa estava gasta, o pão mofado, e aí eles encontram, perguntam para eles de onde eles vêm, eles dizem, viemos de uma terra longe, quando saímos a roupa era nova, a sandália era nova, o pão era novo, mas olha aqui o pão todo bolorado. E aí os hebreus, então, conversando com eles, dizem, não, vocês são daqui, da terra. Não, nós viemos de uma terra distante, ouvimos o que o Deus de vocês fez e viemos fazer uma aliança com vocês. Por favor, não nos destruam, não nos matem. E aí então, Josué, diz o texto, não consulta Deus e faz uma aliança com o povo de Gibeão, com os heveus. Mais tarde eles descobrem que na verdade eram moradores da terra e eles não podiam mais destruí-los porque eles haviam feito um juramento de não matar aqueles aparentes mendigos e na verdade eram embaixadores de Gibeão. Os moradores de Gibeão então são atacados por um consórcio de reis da região por causa dessa aliança com os hebreus. Josué é obrigado a lutar com eles, e é nessa batalha que o sol para, que a lua para, que cai meteoritos, mata aquele exército, destrói aqueles homens. Então Josué parte finalmente para a sua campanha de guerra, e um consórcio de 5 reis que atacaram foram mortos, 11 reis liderados por Azor fazem um grande consórcio de terra, e a Bíblia diz que um exército gigantesco se forma e vão guerrear contra Josué, mas Josué com os homens de Israel vencem aquele exército e partem para a conquista da terra de Canaã. Quem são esses cananeus? Quem é esse povo tão odiado por Deus? Nós temos um livro interessante chamado Livro dos Jubileus. Esse livro dos Jubileus, nós não aceitamos esse livro como sendo um livro da Escritura, mas a igreja ortodoxa etíope, que é uma das igrejas mais antigas, até o tem como sendo um livro inspirado por Deus, um livro canônico, e o adota ao lado de Gênesis. Esse é um livro paralelo ao livro de Gênesis, é um livro antigo. Esses judeus etíopes, chamado beta-hebreus, um grupo de hebreus que viveu ali na região da Etiópia, chama esse livro de Metzhaf Kulé, e eles têm como sendo um livro de fato bíblico. Ele vai contar que na verdade esse povo é maldito porque eles deveriam, na repartição da terra, ter ido para a África, como os demais filhos de Canaã. Canaã, se você olhar na lista de Gênesis 10, você vai perceber que ele tem 11 filhos. E aqui o texto vai tratar de 7 dos 11 filhos de Canaã, que tomaram as terras dos semitas. Essa terra foi dada aos semitas, aos descendentes de Sem, de quem Abraão é genealogia também, de quem Abraão é filho. Abraão é descendente dos semitas. Essa terra é dos semitas, mas esses filhos de Canaã que deveriam ocupar as regiões do Nilo para baixo, que deveriam acompanhar o Nilo e povoar a África, na verdade, eles subiram e tomaram essas terras, fizeram nelas cidades. Então nós estamos falando aqui, quando falamos de cananeus, não são todos os descendentes de Canaã que são malditos, preste atenção. É considerado maldito os que não foram para o sul, na verdade foram para Canaã, 7 povos. A estes 7 povos Deus dá uma ordem de extermínio. É interessante que um dos irmãos não foi para Canaã, foi mais para cima, Sidom, que é o mais velho de Canaã. Esse fica fora da lista do extermínio. Esse forma o povo sidônio, de onde vieram os libaneses, que é o povo que ainda existe até hoje.
são descendentes de Canaã. Mas estes especificamente se tornam malditos por Deus. Na verdade, muito mais do que esse comportamento, mas eles se tornam malditos e abomináveis diante de Deus, que são 7: heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, os ferezeus, os heveus e os jerbuseus. Era um povo que se tornou poderoso nessa região. Nós precisamos entender que essa região, essa terra de Canaã, ela é uma avenida, uma estrada de ligação entre Ásia, Europa e África. Então é uma rota comercial privilegiadíssima, é um lugar de passagem. Então, nas civilizações mais antigas da África, na sua ligação comercial com todo o continente europeu, com todo o continente asiático, inclusive todo o comércio de Índia, China, Europa, todo esse comércio passava por ali. E é exatamente por isso que eles sobem do sul, do norte da África, que seria o sul da Palestina, e ocupam aquela terra. E se tornam então um povo poderoso, forte. A gente não consegue fechar uma lista das cidades que existem ali. Eu contei no Velho Testamento 257 cidades. Então era uma região extremamente habitada. Se você olhar na lista do Velho Testamento, você vai encontrar 257, aliás, eu contei 257, mas há outras cidades não mencionadas. E a cada vez que a gente faz uma leitura recontando, aparece mais 2, 3 que escaparam. Então, vamos falar aqui de mais de 300 cidades. Para entender um pouco a riqueza dessas cidades, Ugarit é um grande sítio arqueológico, era uma das grandes cidades, um pouco mais ao norte, já chegando no território da Síria. Ugarit é uma cidade muito interessante, porque se você olhar lá, você vai perceber que, por exemplo, os textos encontrados lá, se encontra texto em sumério, em cipriota, em hitita, em egípcio, em minoico, texto em acádio e textos na língua Ugarit, ou seja, era uma região globalizada, era uma região que os povos se misturavam ali por causa do comércio, era um ponto de encontro comercial, era uma grande avenida de comércio, era um grande shopping de comércio, era uma região muito fértil, e eles produziam riquezas e mediavam o comércio das riquezas de 3 continentes. Então, se tornam um povo bem evoluído, um povo com tecnologia bem mais avançada. Eles já desenvolveram a embarcação, eles dominavam a embarcação, dominavam sobre a manipulação de vários tipos de materiais. Então se tornaram extremamente ricos, eram cidades ricas, eram cidades fortificadas. Cada cidade tinha um rei. Cada cidade era uma monarquia independente, coligada com as outras, mas com uma certa autonomia. E eram cidades extremamente evoluídas. Havia, na verdade, um conjunto de metrópoles nessa região. Uma grande cidade cercada de várias pequenas cidades, e nessa cidade um rei formando um reino. Então, era uma região marcada por essa riqueza, por essa variedade cultural muito grande. E, consequentemente, ela se torna um grande centro de mistura religiosa. E aí é o problema de Canaã. Ela se torna um grande centro de invocação de forças espirituais. Como era a religião desse lugar? Primeiro ponto interessante para nós. A divindade comum entre todos os povos ali da região era Baal. Mas além de Baal, existia uma divindade chamada El, que é de onde vem o nosso uso das expressões Daniel, Israel, que é o termo para Deus em hebraico, e é o termo para Deus nas línguas semíticas. Essa divindade chamada El, ali da região, era muito interessante. Eles diziam que El era um Deus velho, um Deus antigo. Esse Deus morava na região do Ararat, e era um Deus distante de seu povo.
E era um Deus acerca do qual, com o qual as pessoas não tinham muito relacionamento, porque ele era um Deus desinteressado pela humanidade. El era um Deus, segundo eles, que era Senhor, que era santo, que era poderoso. El era uma divindade perfeita, mas que por causa dos problemas humanos, ele não se relacionava, ele havia rompido a sua relação com os seres humanos. Baal era, na verdade, para eles, um neto, em algumas culturas, um bisneto de El. El teve 70 filhos. Cada filho de El era um deus. Um desses deuses, Baal. Por isso, Baal, na verdade, era mais um título do que o nome de uma divindade em si. Baal quer dizer senhor, ou marido. Baal era o filho de El. E Baal era o filho de El que vencia o grande inimigo da humanidade, que era a serpente do caos, Iã, que tem também vários nomes em várias culturas. Então olha só, qual era a religião forte? Um Deus El, santo, poderoso, soberano, criador dos deuses e dos homens, criador do mundo e de tudo que existia. Mas esse Deus morava lá no Ararat, distante dos humanos, e não se relacionava com eles. Ele teve uma família com 70 filhos, cada filho era uma divindade, a divindade que os protegia, que os guiava e os guardava, era a divindade chamada Baal. Baal era então esse neto, filho de El, que era o Messias libertador do povo cananeu, que os defendia contra a serpente do mal, Tiamat, Iã, dependendo da cultura. Em cada cultura, essa serpente do mal tinha um nome diferente. Para você ter ideia, essa serpente do mal é um animal de 7 cabeças e 10 chifres. Daí a figura lá do Apocalipse, descrevendo Satanás. Baal, na verdade, o nome da divindade mais forte aqui de Canaã era Hadad. Baal Hadad. Por isso alguns reis tinham nomes comuns, como Ben-Hadad, filho de Hadad, filho da divindade. Baal era esse título dado ao Senhor, libertador, salvador deles. Essa divindade, para eles, era então responsável, como a principal atividade deles de riqueza era a agricultura, Baal era o responsável pela chuva. Baal mandava a chuva do céu. A esposa de Baal, se você for procurar na escritura, você vai encontrar essa relação das esposas de Baal, a Astarote, Star ou Istar, tem vários nomes. Você vai perceber que, na verdade, essa divindade era correspondente à terra. Baal era o deus da chuva, era o Deus que fertilizava a terra. A terra era as Baalates, ou a Baalate, a esposa de Baal. E então Baal derramava a chuva e fecundava a terra, Baalate, sua esposa, e a natureza produzia, e a plantação dava o resultado esperado. Então, alguns sacerdotes começaram a desenvolver a ideia da fertilidade, e aí foi o grande problema. Essa crença no Deus El foi abandonada por eles, eles não faziam imagem de El, e El nem se podia fazer uma imagem dele. Eles tinham imagens de Baal, imagens de Baalate, ou das Baalates, das esposas de Baal. Eles tinham imagens, né, de vários deuses, mas os deuses eram esses filhos de El, que na verdade eram seus ancestrais. Eles começam a cultuar os ancestrais, divinizar os ancestrais, e a principal divindade que se destaca entre eles é esta divindade Baal, ou Baal Texub, ou Baal Haddad. E esse Baal, em cada cidade tem um nome, mas um ponto comum entre todos esses Baais aqui é que a principal maneira de cultuar o Baal era com o ato sexual.
No culto de Baal, na época da colheita, se fazia um grande festival. Então, na colheita do trigo tinha, na colheita da cevada tinha, na colheita das azeitonas tinha, na colheita das tâmaras tinha, ou seja, todas as colheitas, do que fosse fazer, tinha um festival. E nesse festival, para garantir a próxima colheita, o festival era regado a bebida e sexo. E eles tinham relações sexuais, homens com homens, mulheres com mulheres, era um ato sexual em grupo. Eles tinham relações com as crianças, eles tinham relações com os animais, era algo absolutamente desregrado, porque Baalate era conhecida por eles como a deusa do sexo desenfreado. Ela precisava ser provocada, Baal precisava ser provocado, para que derramasse a chuva, e a chuva então fertilizasse a terra para a próxima colheita. E assim eles viviam nessa dependência de oferecer a Baal esse culto. Qual é o problema? Vai piorando a coisa. Esse tipo de culto gerava muita criança sem pai, sem mãe. De quem que o menino é filho? Ninguém sabia. Eles viviam de festivais em festivais. Era como se tivesse um carnaval a cada colheita. E o carnaval é festa religiosa perto do que eles faziam por lá. Algumas coisas que faziam lá seriam reprovadas no pior carnaval do século 21. Então, diante da quantidade exacerbada de crianças, o que eles faziam? Começaram a oferecer essas crianças no chamado Baal Tofete. Eles criaram a divindade ou a vertente aqui, Baal Tofete. Os tofetes eram os locais onde eles pegavam crianças, drogavam estas crianças, colocavam dentro da estátua de Baal, ou ateavam fogo, ou arrancavam o coração dessas crianças e praticavam sexo no meio do sangue dessas crianças. Então, todos os festivais, festival após festival, milhares de crianças eram mortas, entregues pelos próprios pais, pelas próprias mães. E festival após festival, eles mergulhavam na embriaguez, na orgia, nos sacrifícios a Baal. Por isso Baal começou a ser conhecido como Senhor das Moscas, porque o templo dele era repleto de mosca, tão porco, tão sujo era aquele lugar, por causa dos sacrifícios humanos, por causa das partes do corpo humano que ficavam por lá, e por causa das orgias que praticavam naqueles lugares. Então essa religião de Baal foi se espalhando, foi se alastrando, e se torna a religião mais forte, a ponto de você ler, mesmo nos povos pagãos vizinhos, críticas terríveis em seus documentos, contra as práticas dos cananeus. Eles começam a se tornar uma influência negativa e uma ameaça para todos os povos vizinhos, porque essa cultura deles, por ser um lugar de trânsito, ela começa a se espalhar, e você começa a ter outros povos com dificuldades com eles também. Então nós temos aqui a religiosidade do povo cananeu. São esse grupo especificamente de descendentes de Canaã. E quando Deus então tira Israel do Egito, manda-os para essa terra, e aqui nós temos uma questão muito tensa para que o judeu habitasse essa terra. Deus diz: vocês têm que exterminar esse povo, expulsa esse povo daí, porque eles serão laços para vocês. Se vocês aprenderem a fazer o que eles fazem, se vocês aprenderem a religião deles, se vocês aprenderem o culto deles, se vocês misturarem a cultura de vocês com a deles, se vocês se aculturarem com eles, eu vou rejeitar vocês também, eu derramarei a minha ira sobre vocês também. Então exterminem esse povo, não deixe sobreviver mulheres e crianças, porque se vocês deixarem sobreviver mulheres e crianças, as crianças crescerão entre vocês e vão resgatar a cultura deles. As mulheres ensinarão a cultura, vocês se casarão com essas mulheres e ensinarão a cultura a vocês, e vocês vão se perverter. E aqui tem um ponto tenso, porque você olha, eles acreditavam, os cananeus, num Deus El, eles acreditavam no Messias que esmagaria a serpente para eles. Eles tinham um templo dividido em 2 compartimentos, os templos de Baal eram divididos em 2 compartimentos, uma espécie de santo lugar e santo dos santos.
Os cultos eram feitos com mediação de sacerdotes, com ofertas de sacrifícios, que iam de sacrifícios de animais aos sacrifícios de crianças e até mesmo sacrifício de adultos. Uma das ruínas de uma estátua de Baal tinha 13 andares de altura. E nos festivais de colheita, eles costumavam lotar aquela estátua prédio de pessoas e tacar fogo nelas. Vasos têm sido desenterrados até hoje em Canaã e tem se encontrado 5, 6, 7 esqueletos de crianças dentro desses jarros. A princípio eles achavam que era forma de sepultar. Aí passaram mais tarde os arqueólogos a entender que na verdade eram as oferendas a Baal. Sim, eles colocavam as crianças dentro daquele tonel de óleo e ateavam fogo no óleo. E queimavam as crianças enquanto dançavam, cantavam e celebravam a Baal, oferecendo aquelas crianças a ele. Esse era o sacrifício humano. Só que com um detalhe. A religião de Israel crê num Deus El, espera um Messias que vai esmagar a cabeça da serpente. A religião dos judeus tem um templo com sacerdotes com 2 átrios, é muito parecido. Então a fronteira divisória não pode não parecer muito clara para os judeus. Então Deus diz: extermina esse culto, acabe com essa cultura, limpe Canaã dessa cultura. Porque a terra está querendo, na expressão de Deus, vomitar os moradores. Tamanhas abominações que faziam. Só que tinha um detalhe perigoso. Que para o judeu, a lei mosaica dizia que sexo era uma prática dentro de uma relação monogâmica, só no casamento. Entre os adoradores de Baal, sexo era livre, não tinha regras. No culto aos cultuadores de El, Deus de Israel, a embriaguez era proibida. Nos cultos de Baal, a embriaguez era parte do ritual. O culto a Baal era cheio de dançarinas, músicas animadas. O culto a Baal era uma festa cheia de bebida, sexo, era um grande festival, era um bordel religioso. Imagine você, quando o filho está crescendo, e você quer ensinar seu filho a ir no culto chato de El, que não podia ter bebida e sexo, ou ao culto de Baal, aonde podia de tudo. Olha o problema do judeu ao ter que ensinar suas crianças. Qual culto que vai? Aí Deus disse: não deixe esse culto entre vocês. Você leu lá em Números a ordem de Deus: tira os templos, tira as pedras, tira as imagens, porque as imagens eram pornográficas. As imagens eram imagens de posições sexuais, eram imagens de pessoas tendo relações sexuais com animais. Era mais ou menos igual essas feiras de arte que a turma quer trazer de volta hoje. Essas coisas aí, até incentivada com dinheiro público, não é? Era mais ou menos, as imagens eram essas: homens com órgãos sexuais enormes, com 2 mulheres, 3 mulheres, eram coisas pornográficas para estimular a sexualidade das pessoas. Era um festival de imagem pornográfica. Então, quando Israel chega em Canaã, que realidade está sendo ali vivida? Primeiro, é uma sociedade fragmentada, individualista. Cada cidade vivendo suas ideias, elaborando suas crenças, elaborando suas leis. Cada cidade vivendo por si. Cada cidade vivendo sua subjetividade, seu relativismo. É uma sociedade individualista, fragmentada, que vivia em guerra, disputa um com o outro. Cada hora um tomava a cidade do outro, tomava a plantação do outro, roubava os animais do outro. Era uma sociedade de desconfiança. Por isso, muros altos, por isso, cheias de exércitos, porque não era um país, era um povo fragmentado, cada um com a sua ideia, cada um defendendo o seu jeito de acreditar no seu Deus e as suas práticas sociais. Era uma sociedade, cada uma com seu rei, com seu Baal, com sua língua. Era uma sociedade degradada moralmente. Era uma sociedade sem regra moral, sem princípio moral. Era um aglomerado de pessoas carniceiras, sujas, imundas, porcas,
imorais sexualmente, imorais na questão do crime, do roubo, envolvidas com embriaguez e outras drogas alucinógenas, tudo liberado. Era uma sociedade assim, era uma sociedade degradada espiritualmente. A religião foi corrompida, a imagem do Deus El foi corrompida nessa sociedade. Eles diziam que El era um Deus velho, desinteressado pela humanidade, e por isso eles adoravam um falso Messias chamado Baal, intitulado Baal, que eles achavam que era o libertador deles, mas que era um Deus promíscuo, um Deus violento, um Deus irado com eles, que eles tinham que matar até as crianças para que Baal não os perturbasse e mandasse a chuva no tempo certo. Era uma sociedade corrompida, não só espiritualmente, mas era uma sociedade fútil e hedônica. Era uma sociedade que vivia para farra, que vivia para trabalhar, plantar, colher e curtir o que colheu. Sexo, bebida, drogas, diversão, festivais. Era uma sociedade vazia, fútil, hedônica, que vivia em função do prazer. Era uma sociedade fechada em suas definições pessoais. Não havia espaço para alguém fazer missões entre eles. Eles matavam e rejeitavam quem falasse contra a sua divindade. Os próprios reis eram os mediadores entre a divindade e o povo. Então falar contra a divindade era falar contra o rei. O rei era posto no trono pela divindade, autenticado por ela, ou seja, você não podia questionar seus governos, você não podia questionar sua religião. Era uma sociedade fechada no seu sistema e não havia espaço para uma revelação da verdade a eles. Era uma sociedade opressora. Eles viviam a capturar o povo vizinho para oferecer à divindade Baal. Uma das práticas era invadir as terras dos mais fracos, capturar os mais fracos e oferecer a Baal. Era tributo de guerra. Era uma sociedade opressora. Crianças frágeis oferecidas, pessoas mais pobres e vulneráveis oferecidas a Baal, ou seja, na hora de um festival a Baal, as pessoas mais vulneráveis que eles encontrassem pela frente, eles capturavam e levavam para Baal. Era uma sociedade injusta, sem leis, sem regras, e era uma sociedade ameaçadora. Essa sociedade se torna uma ameaça para toda a humanidade. Por quê? Você imagina, hoje, com todo o cuidado, tecnologia e informação que nós temos, uma pandemia pode gerar mortandade numa extensão incalculável para a humanidade. Imagine você o tipo de doença que podia irradiar de Canaã para o resto do mundo. E o mundo daquela época viveu uma pandemia de doenças sexualmente transmissíveis, ou viver uma pandemia de doenças por causa da sujeira, por causa da imundícia que aquele povo vivia. Tanto doença moral quanto doença física. Então, o que levou Deus, um Deus paciente, misericordioso, a decretar o extermínio desse povo? Algumas considerações para concluirmos sobre a ordem que Deus dá então. Primeira consideração, é uma ordem adiada por 400 anos. Essa foi uma ordem adiada por Deus por 400 anos. Se você ler Gênesis 15, de 15 ou 15, 16, Deus falou assim com Abraão: e tu irás para os teus pais em paz, ou seja, você vai morrer. Serás sepultado em ditosa velhice, depois que Deus disse para ele andar essa terra de Canaã, de norte a sul, leste a oeste, e peregrinar nela inteira. Deus diz: você vai ser sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, pensando em gerações de 100 anos, 400 anos, tornarão para aqui, porque não se encheu, preste atenção nisso, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eles já praticavam essas coisas nos dias de Abraão, mas preste atenção, Deus ainda demorou 400 anos para exterminar aqueles que nos dias de Abraão já mereciam ser exterminados. Isso é um extermínio adiado, como revelação da paciência, da misericórdia de Deus,
como revelação de que Deus adia por vezes seu juízo, sua ira, que Deus vê a iniquidade a ponto de incomodar, por exemplo, o profeta Abacuque, que diz: Deus, eu clamo injustiça, maldade, o Senhor não faz nada. Deus diz: não, Abacuque, eu estou fazendo, mas Deus tem muita paciência com a humanidade. Por isso que só aconteceu 400 anos depois, porque Deus é de misericórdia. Porque se ele fosse só um Deus irado, Canaã tinha ido embora muito antes. Os cananeus tinham sido exterminados bem antes. É adiada, mas preste atenção, não suspensa. Deus até adiou a ira, o derramar da ira sobre os cananeus, mas não suspende a condenação. Deus até tolera por anos. Deus até vê, assiste por anos a maldade humana, a perversão humana, mas Deus jamais suspenderá a sentença de juízo que há de pronunciar sobre a humanidade. Segundo lugar, segunda consideração que podemos fazer, é uma ordem específica. Isso aqui é bem importante entender. É uma ordem específica. Você lê no texto de Deuteronômio 20, que Deus diz que os outros povos, eles iam fazer aliança de paz, com os outros povos, eles haveriam de conviver pacificamente, com os outros povos, eles haveriam de poupar as crianças, haveriam de poupar as mulheres, mas especificamente contra estes 7 povos, Deus disse: não façam prisioneiros, não peguem escravos, não deixem sobreviventes, risquem esse povo do mapa, risquem esse povo da história. É uma ordem específica. Isso aqui tem implicações importantes para nós, é uma ordem exclusiva. O que significa? Que fazer isso é certo lá, mas fazer isso em qualquer outro lugar é pecado contra Deus. Qualquer outra prática dessa, em qualquer outro lugar, não há nenhuma ordem específica de Deus para fazê-lo. Mas e se alegar? Não, Deus não deu, e Deus não dará outra ordem dessa. Deus não deu ordem para fazer isso nem com os vizinhos de Canaã. Deus deu ordem para fazer como juízo sobre especificamente estes 7 povos. Qualquer teólogo, qualquer sacerdote, qualquer profeta que pronunciar em nome de Deus uma ordem semelhante a estas, falso profeta. Isso não é uma ordem de Moisés, isso não é uma ordem de Josué, isso é uma ordem de Deus diretamente a Josué. E assim como Deus falou diretamente a Moisés, outras coisas que não falou com mais ninguém, não vai falar com mais ninguém. O outro que poderia ordenar algo assim é Jesus, e não ordenou. Você entende isso? Moisés, ordenado por Deus, deu essa ordem ao povo hebreu. Deus não libera tal prática quando manda o povo judeu fazer isso. Então, uma coisa importante, não há aqui uma autenticação do genocídio, não há aqui uma ordem de Deus, como o Islã entende que tem de Alá, uma ordem de expansão do islamismo, ainda que isso custe o genocídio, o extermínio de um povo que não se rende a eles para adorar Alá. Não há uma ordem de expansão, não há um mandato expansionista do judeu para tomar os povos da terra. Não, Deus não fez isso, Deus não ordenou isso, nem ao judeu, nem ao cristão, e nem a povo nenhum. Só ordenou especificamente aqui, ao povo hebreu, daquela circunstância, àqueles povos específicos, e não mais a nenhum outro povo. Qualquer outro povo que o judeu venha exterminar, ou viesse a exterminar, pecado contra Deus. Isso aqui é importante considerar. Terceira consideração importante, é uma ordem didática. Então, é uma ordem adiada, é uma ordem específica, é uma ordem didática. Deus está aqui ensinando o povo hebreu de uma forma muito dura, que você vai ver que por mais dura que tenha sido a didática, eles ainda não aprenderam. Imagina se não fosse uma lição tão dura, tão forte, tão impactante. Deus está aqui dando uma ordem didática. Deus não está ensinando matar. Na verdade, você precisa entender direito o texto. Deus está ensinando não matar. Você fala, pastor, só pirou o cabeção. Como Deus está ensinando não matar, mandando matar? É porque Deus está dizendo para o povo de Israel: olha para esse povo. Se vocês fizerem o que eles fazem, eu vou mandar matar vocês.
porque o que eles fazem eu não aprovo. Eles matam suas crianças, eles matam seus vizinhos, eles matam uns aos outros. A vida não vale nada, criança não vale nada. Eles são sujos, promíscuos, eles são idólatras, feiticeiros, eles são dominados completamente por demônios, são povo completamente perdidos. E se vocês se tornarem perdidos como eles, o que eu sentencio sobre eles, eu vou sentenciar sobre vocês. Então, Deus usa o povo judeu para executar a sentença, para que eles entendam qual é a sentença para aquele tipo de prática. É duro matar mulher e criança, mas quando um judeu entrava em Canaã e tinha que matar uma criança, ele tinha que se lembrar por que aquelas crianças estavam sendo mortas, que se eles fizessem o que os cananeus estavam fazendo, suas crianças também seriam mortas. O ponto de sensibilidade de muita gente aqui é: mas pastor, matar mulheres e crianças? Pois é, aquelas mulheres e aquelas crianças eram as mulheres e as crianças que dançavam nos festivais, enquanto as outras crianças eram executadas a Baal. Milhares de crianças em todos os festivais sendo executadas. Aquelas mulheres, aquelas crianças ainda pequenas, já haviam aprendido aquelas práticas. Se eu fosse visitar Canaã naqueles dias, eu não dava as costas para o menininho de 2 anos de Canaã. Eu não dava as costas para o menininho de 3 anos de Canaã, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai falar assim, uma criança inocente. Criança não é inocente. Criança só não mata o pai e a mãe porque não tem tamanho. Um menininho de 2 anos, se tivesse tamanho, na hora que você faz raiva nele, ele te matava, porque é o DNA da queda. Então, Deus quer aqui apagar uma cultura. Deus quer aqui fazer uma limpeza não étnica. Não é, aqui a intenção não é uma limpeza étnica, é uma limpeza espiritual no mundo. É varrer uma concepção equivocada de Deus, é varrer uma concepção suja da vida. Deus está aqui colocando diante de Israel um espelho para dizer para Israel: prestem atenção nas escolhas de vocês, porque as escolhas de vocês têm consequências, como as escolhas dos cananeus tiveram consequências para homens, mulheres e crianças. O pai tem que prestar atenção no comportamento que ele tem. Você acha que você viveu uma vida de adultério, de mentira, de alcoolismo, de drogas? Você não está sujando seu filho, você não está passando até mesmo ao conceber tua criança uma informação de comportamento adicto, de comportamento sujo às crianças. Você está legando uma herança maldita aos teus herdeiros, você está deixando uma bagagem de maldade para seus herdeiros. E Deus está mostrando para o povo hebreu que herança vocês vão querer deixar para os filhos de vocês. A herança que os cananeus deixam para seus filhos, a ponto deles terem que ser limpados, extirpados da terra. Ou vocês vão querer ser fiéis à aliança comigo. Então é uma ordem didática, é uma ordem de ensino. Deus está ensinando, é uma ordem pedagógica. Deus está aqui praticando uma pedagogia dramática, dura, dizendo para o judeu: ao matar esse povo, você vai se ver neles, se vocês praticarem o que eles praticaram. Mas essa é uma ordem necessária, além de uma ordem didática. Quarto lugar, é uma ordem necessária. Eu costumo dizer que esse ato da ira e juízo de Deus foi um ato de misericórdia de Deus com os outros povos. Porque se isso se alastra, a condenação viria intensamente sobre outros povos, como veio sobre Sodoma e Gomorra, quando ficaram assim, como veio sobre todos esses povos quando se tornaram assim, como veio sobre o Egito quando se tornou assim, como veio sobre Babilônia quando se tornou assim, como veio sobre o próprio Israel quando se tornaram assim, como veio sobre medos e persas quando se tornaram assim, como veio sobre os gregos que se tornaram promíscuos, como veio sobre os romanos que se tornaram assim. A ira de Deus virá sobre a nossa geração, porque tem se tornado assim também. Então, irmãos, nós temos aqui uma ordem necessária. Isso não é uma mensagem de um líder, de uma religiosidade,
para exterminar um povo inimigo da sua religião. Não. A morte dos cananeus é uma ordem de Deus para amputar um órgão, uma parte, um membro doente do corpo, que pode comprometer todo o corpo. Canaã era uma ameaça à sobrevivência da humanidade, por isso Deus mandou amputá-la de sua terra. Por último, quinto e último lugar, é uma ordem soberana. E aqui é a chave principal para entender isso. Quem mandou tem permissão para mandar. Quem ordenou matar esse povo tem ordem, ou tem autoridade para ordenar. Não é Moisés, essa ordem não nasce em Josué. Na verdade, Moisés hesita, Josué hesita, o povo judeu hesita. Se você ler Juízes, você vai ver no começo da história de Juízes, a Bíblia dizendo: contudo, Israel não expulsou os moradores dessa terra, contudo, eles não expulsaram, não tiraram o povo da terra. Se você ler Juízes 2, de 1 a 15, você vai perceber isso. Eles não fizeram o que Deus mandou fazer, eles não limparam a terra como era para limpar. O texto diz que eles desobedeceram a Deus, que eles foram infiéis a Deus. Subiu o anjo de Gilgal-Boquim, disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse que nunca invalidaria a minha aliança com vocês, vocês porém não façam alianças com os moradores da terra, derrubem seus altares, contudo não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste, pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, os seus deuses vos serão laços. Quando Deus fala isso com Israel, eles choram, mas é tarde, desobedeceram a Deus. É uma ordem soberana de Deus. Isso não é uma mensagem de um homem para homem, isso é uma ordem de Deus para o povo hebreu. E Deus, o Deus que não tem prazer na morte do ímpio, chega ao limite da tolerância, da maldade humana, da perversão humana, e Deus então manda que esse povo fosse consumido, porque é sujo, porque é imundo, porque é irrecuperável, e Deus então manda exterminá-los. Deus pode mandar. Isso não é Moisés decidindo matar o povo cananeu, não é o povo judeu decidindo matar o povo cananeu, é o Senhor da vida, é o autor da vida, é o Senhor da criação, dando uma ordem para eliminar parte da sua criação, porque se perverteu e se perdeu completamente. E aqui está sendo revelado que Deus é soberano, e Deus pode dar ordem, Deus pode ordenar isso. E Deus ordenou. Ele podia matar esse povo como fez com Sodoma, uma chuva de fogo e enxofre, não. Como Deus queria ensinar o hebreu sua soberania, Ele faz ordenando que eles executem a ordem. Isso é uma ordem soberana de Deus. Isso é maior do que nós. Isso é maior do que as nossas análises sociológicas, ideológicas. Isso é maior do que nosso raciocínio. Isso é maior até mesmo do que o debate teológico de alguns que acham que o jeito de encarar esse texto é negar esse texto. Mas negar esse texto é negar a soberania de Deus, o direito que Deus tem sobre a criação. E Deus está dizendo para Israel: o Senhor sou eu, o dono sou eu, o marido sou eu, não é Baal. Baal é falso, Baal não é o Messias, Baal não é o Salvador, Baal é uma invenção humana, é uma distorção humana. Eu não sou esse Deus velho, caduco dos cananeus, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão. Abraão chama seu Deus de Elion, quer dizer, ele está dizendo: não é esse El de vocês, é o El, Deus, o El exaltado, o Altíssimo, acima da compreensão humana. Deus está revelando seu senhorio e propriedade sobre a criação, e Deus está dizendo para eles: Baal não é o Salvador de vocês. Eu pergunto, queridos, finalizando para nós, quando Deus olha para o mundo, o que Deus vê hoje? O quão diferente nossas cidades são das 250 e tantas cidades cananeias. Nossa sociedade em muitos lugares não sacrifica crianças mais, mas nossa sociedade aborta milhões de crianças antes de nascer, se tornando tão promíscuos, tão sujos quanto os cananeus.
Nossa sociedade, para praticar sexo libertinamente, defende os relativismos mais diferentes, justifica suas práticas, suas corrupções, construindo ideias, construindo leis, mas não importa o que a Suprema Corte de um país diz, o que as leis de um parlamento de um país diz, a lei de Deus não mudará, a lei de Deus não se adaptará à lei da sociedade humana, como Deus não se adaptou a Canaã, como Canaã corrompeu a imagem de El, distorceu o Deus verdadeiro. Essa sociedade distorce, cria seu próprio Deus, constrói seu próprio Messias, constrói sua própria religião, que aprova as drogas, que aprova a perversidade, que aprova a injustiça, que aprova a exploração, que aprova as soberbas humanas, os pecados humanos. Um Deus que não confronta, que não julga, que não condena, um Deus que não reprova, um Deus que simplesmente aprova todos os seus atos. Isso é Baal, não é o Deus da Bíblia. Muitos, em nome até mesmo do cristianismo, inventaram um Deus falso e se encurvam diante de Baal e não diante do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é esse Senhor soberano que julga todos e pronuncia seu juízo sobre a terra. Quando Deus olha para a terra, o que Deus vê? Promiscuidade, prostituição. Deus vê homens se envolvendo sexualmente com animais, com árvores, com cadáveres, com crianças. Deus, quando olha para a terra, vê milhões de pessoas se drogando, vê sacrifícios tolos. Deus vê adultério, Deus vê roubo, Deus vê mentira, Deus vê ódio. Deus olha para a terra e Ele vê uma grande Canaã. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a esperança do cristão não é a terra. A esperança do cristão é a nova Canaã, é a Canaã de Deus. A esperança dos cristãos está no verdadeiro Senhor, no verdadeiro marido que virá, que é Cristo Jesus, o noivo da igreja. Baal era o marido da terra, não é Baal. A esperança humana é o marido Jesus, que veio. E quando os cananeus ofereciam sacrifícios a Baal, matavam seus filhos a Baal, Deus revela totalmente na contramão daquela religião falsa. Deus mostra que não é o El distante, indiferente, que odeia a humanidade. Muito pelo contrário, esse El verdadeiro vem até nós e Ele sim oferece seu Filho como sacrifício por nós na cruz do Calvário e o mata por causa da nossa culpa e do nosso pecado, para nos dar uma esperança de salvação, para que a ira dele não caia sobre nós por causa dos nossos pecados, e sim a sua graça venha sobre nós, porque é a única forma de Deus nos salvar, perdidos cananeus, e nos transformar na nova Canaã, do povo de Deus habitando na terra. Quando Deus faz o que faz, Deus está pronunciando o juízo sobre os cananeus, para dizer que trará juízo sobre essa humanidade ateísta, politeísta, promíscua, mentirosa, injusta e perdida. A seu tempo, Deus trará o juízo, mas o Deus que se irou com Canaã é o Deus que foi capaz de entregar o Filho por aqueles que matavam os próprios filhos para aplacar a ira dos deuses. Não, o verdadeiro Messias é aquele não que exige de nós nossos filhos, mas é aquele que se deu por nós, se entregou na cruz para nos resgatar para uma redenção viva e eficaz nele. Deus tenha misericórdia da nossa sociedade cananeia do século 21 e que ainda não seja o tempo da ordem do juízo final sobre a nossa civilização. Que Deus espere um pouco mais, por misericórdia, e que mais pessoas entendam Jesus como Messias e Salvador, e vivam na esperança de Jesus, o Messias, e que você anuncie essa esperança no meio dessa sociedade caída e pervertida. É interessante que quem invade Canaã é Josué, que no hebraico é Jesus. Hoje Jesus veio como Messias anunciar a salvação, como quando Josué anunciou a salvação na primeira cidade de Canaã destruída, que foi Jericó. Mas depois do anúncio da salvação, virá o anúncio do juízo.
Como em Jericó veio a oportunidade de salvação de cananeus, cananeus foram salvos por converter a Cristo. Cananeus foram condenados por não se converter a Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a proclamar o Deus verdadeiro a essa civilização que corrompeu a teologia do Deus verdadeiro. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Glórias a Deus, queridos, glórias a Deus. Que palavra profunda, que palavra desafiadora nessa noite. Eu estava ali olhando, ouvindo a palavra e refletindo, e eu pensei assim, pastora Mauri, Deus foi o inventor da dicotomia. Esse foi para mim o resumo da palavra de hoje. O que Deus fez nesse episódio foi dizer: existe apenas um Deus verdadeiro, e este Deus verdadeiro sou eu. Eu amo vocês, mas eu quero que vocês vivam para minha glória, em obediência, em santidade, porque o que o pecado provoca na sua vida é destruição e morte. Então, para livrá-los da destruição e da morte, eu lhes ensino o caminho do amor. Amados, que palavra do Senhor. Que palavra definitiva para o seu coração e para o meu coração. Eu estava vendo os comentários e no começo foi misericórdia, misericórdia, misericórdia. E no final, glória a Deus, Senhor, invade a minha vida, toma o meu coração. É isso mesmo. É a má notícia e a boa notícia. Esse é o Evangelho, a má notícia do pecado e a boa notícia da redenção em Cristo Jesus. Eu espero em nome de Jesus que essa palavra tenha sido uma dinamite no seu coração e faça você pensar que você vive diante de um Deus santo e por isso deve viver também em santidade diante do Senhor. Que palavra, irmãos, compartilha. Logo depois essa palavra vai estar cortada, vai estar só o link dela, da palavra. Esse culto de hoje vai ficar só a palavra ali, você compartilha com os seus amigos e vai ser bênção demais. Eu quero convidar você agora, pedir para o pessoal ali da transmissão colocar o link do Que Palavra, e você já vai migrando para o Que Palavra, porque nós vamos ter o Que Palavra daqui a alguns instantes. E na semana que vem, nós continuamos no Conexão com Deus. É só tema, assim, na veia, esse mês de junho. A misericórdia de um Deus irado. A misericórdia de um Deus irado. E nós vamos estudar aqui a história de Nínive na semana que vem. E você vai ver como que a misericórdia se revela através da ira de Deus. Vai ser também uma pregação forte e eu espero você aqui na semana que vem para a glória de Deus. Tá bom, queridos? Eu vou orar, encerrar o nosso Que Palavra. Eu quero que o pessoal coloque aí, o Conexão com Deus, perdão, coloque aí na tela a oportunidade para você contribuir. Se você deseja ofertar, se você deseja entregar os seus dízimos, está aí, ó, a contribuição online, a nossa conta no Bradesco. Tira um print aí dessa tela ou tira uma foto da sua TV, né? Se você não tem como, fica tranquilo, vai lá, ippenha.org.br, logo na entrada do site tem um link direcionando você para você poder também acessar a conta bancária. Aliás, se você não tem os nossos canais das redes sociais e você quer acompanhar o culto, nosso culto também é transmitido pelo site da igreja. Então você pode acessar ippenha.org. Vamos supor, eu não sei se eu entro no Facebook, eu não sei qual é o canal do YouTube, como é que eu acho o canal do YouTube? Fácil, ippenha.org.br, lá vai dirigir você para todas as nossas redes sociais, principalmente para as redes de transmissão, que é o nosso YouTube, a rede principal de transmissão do nosso culto. Tá joia? Nós estamos com o alvo de termos 1000 seguidores no Que Palavra. Já está com quanto lá, pastor Léo? Com quantos seguidores já está lá no 200? Ô, gente boa, 200 pessoas. Nós já temos quantas pessoas aqui? Umas 300 assistindo o culto aqui hoje, 300 computadores. Vai lá no canal do Que Palavra, vamos pular isso para 500 hoje à noite, vamos fazer isso? Fazer um esforço juntos aqui e vamos lá, porque nós queremos 1000 seguidores esse mês no Que Palavra. Mas por que vocês querem tantos seguidores assim? Para que a palavra vá sendo divulgada em nome de Jesus. Eu vou orar para a gente não atrasar mais e nós vamos para o Que Palavra daqui a alguns instantes. Segura que hoje a chapa está quente, só tem pergunta que vai fazer bem para o seu coração e você pode continuar fazendo as perguntas. Lembra que as perguntas lá no canal do Que Palavra são privilegiadas, tá bom? Senhor Deus amado, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, pelo louvor, quantas canções lindas cantamos aqui, Senhor, sobretudo pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu amor.
Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos encha, Senhor, da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir, ó Pai, que essa semana seja uma semana cheia da Tua misericórdia, Pai. É verdade, nós vivemos num mundo atravessado pelo pecado, Senhor, um mundo de ponta cabeça, Deus. Apenas o Senhor para derramar graça. Não fora o Senhor, nós estaríamos perdidos, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Cuida das famílias, Senhor, cuida dos casamentos, cuida dos filhos, cuida, Senhor, nesse tempo de pandemia, com um cuidado especial sobre cada casa, Senhor, e derrama do Teu amor, do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, filho de Deus, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai lá para o Que Palavra. Estamos aqui, o nosso apresentador, pastor Léo, que vai começar aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. 2 minutinhos, Que Palavra começa.